O povo judeu foi formado e se desenvolveu com a expectativa da vinda do Messias. As profecias eram muitas e as pistas que apontariam para o enviado do Senhor também eram. Muitos homens de Deus profetizaram sobre o lugar em que Jesus nasceria, a genealogia da qual viria e muitos outros detalhes que ajudariam a guiar o olhar do povo. As dicas foram providenciadas e os sinais foram dados, mas muitos dos judeus falharam em interpretar esses sinais. Como o evangelista João afirmou, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Mas é claro que nem todos falharam em interpretar os sinais da chegada do Messias. E como o próprio João seguiu declarando, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Após sua morte e ressurreição, estes que o receberam, os seus discípulos, se organizaram para cumprir as ordens deixadas por Jesus. É importante destacar, porém, que os discípulos acreditavam que Jesus voltaria ainda em seu tempo de vida. Eles interpretaram que seu retorno talvez levaria alguns anos, mas que não demoraria tanto assim. Encontramos um exemplo dessa ideia em uma das cartas de Paulo. Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. A espera ainda não terminou. Assim como os judeus tinham expectativas para a vinda do Messias, o povo de Deus espera com grande expectativa a volta de Jesus. E assim como o Senhor providenciou informações para o seu povo que ajudariam os judeus a identificarem o Messias, nós também recebemos sinais que nos mostrarão a proximidade da volta de Jesus. Muitos dos judeus falharam em interpretar os sinais e não receberam Jesus. E nós, se não tivermos cautela, podemos falhar nisso também. Jesus nos deixou informações valiosas dizendo: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares, haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Mas quanto ao dia e à hora, Jesus também deixou claro que jamais poderíamos saber com certeza, pois ninguém sabe nem o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Se não podemos saber o dia ou a hora, o que fazer? Essa é a grande questão. Os primeiros cristãos, a primeira geração da igreja instituída por Jesus, estavam tão ansiosos para a vinda de Jesus que começaram a abandonar suas responsabilidades sociais. Por que trabalhar, estudar, construir ou iniciar algo, se Jesus voltaria em breve? Aqueles cristãos precisaram ser corrigidos, afinal, não somos chamados para uma espera inativa, mas para uma espera ativa. Jesus nunca quis que seu povo ficasse apenas olhando para os céus ou para o noticiário buscando as notícias que apontam para a sua volta. Os apóstolos criam na volta de Jesus de maneira tão vívida que os levava a trabalhar com zelo e fervor. Da mesma forma, enquanto esperamos a volta de Cristo, devemos caminhar com intencionalidade, amando ao Senhor e ao próximo, cultivando a vida na igreja e compartilhando o Evangelho. Afinal, os campos estão prontos para a colheita e há muito a ser feito. Jesus também nos alertou que o coração de muitos se esfriará. Esses ajuntarão mestres para si mesmos e a natureza dará os seus sinais. Mas, enquanto isso acontece à nossa volta, devemos caminhar vigilantes, com os olhos fixos em Jesus, seguindo o exemplo das 5 virgens prudentes que não deixaram o azeite acabar. Ao pensarem na volta de Jesus, muitos são tomados pelo temor, mas a verdade é que tal espera deve ser marcada por uma expectativa apaixonada. A expectativa dos apóstolos não demonstrava medo ou temor, mas esperança e fervor. Não se tratava de medo quanto ao fim dos tempos, mas esperança acerca da resolução do pecado. Eles não temiam perder as coisas terrenas, mas desejavam a aproximação completa e absoluta que teremos do Pai. Seus olhos estavam fixos na linha de chegada que coloca um fim a toda dor e sofrimento. Ouvimos muito sobre o fim dos tempos porque, de fato, estamos vivendo isso mesmo. Os sinais ensinados por Jesus são notórios à nossa volta e as primeiras dores de parto são sentidas por todos nós.
Mas enquanto esperamos, trabalhamos, caminhamos e proclamamos o seu reino. Este deve ser o nosso posicionamento. Que o Senhor nos livre de interpretar mal os sinais do fim dos tempos, mas que nos livre também de cairmos na armadilha de darmos lugar à inércia e dormência, quando somos chamados a um caminhar ativo e vigilante. Começamos hoje uma série de 5 vídeos em que veremos alguns temas relacionados ao fim dos tempos. Se esse tema te interessa e você deseja aprender mais sobre isso, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative as notificações e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!